volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula de projetos de hoje. Eu estava falando, antes do nosso intervalo, eu estava falando justamente do greenwashing, estava falando daquela propaganda falsa que as empresas fazem, demonstrando que tem em si, nas suas práticas, a sustentabilidade. Mas o greenwashing é só enganação. É aquela fake news, é justamente a utilização do marketing para parecer que essa empresa está do lado do meio ambiente, está do lado do salve o planeta, mas na verdade tudo aquilo é somente marketing, é tudo fake news, é tudo mentira. Então, estava falando para vocês justamente de como encontrar essas falácias, de como você deve identificar isso e fugir. Se uma empresa está tentando te enganar, nem que seja desse modo, mostrando que é amiga da natureza, que ela está fazendo uma publicidade desse modo, mas ela não consegue comprovar, ou seja, é uma fake news, fuja. Esse produto ele pode parecer bom, ele é um bom sabão, ele pode ser utilizado, tal, mas se ali está a mentira, se ali está o fake news, afaste-se e procure aquele produto que realmente faz o que está ali naquele rótulo. Bora lá, vamos continuar aqui com a nossa aula, vamos continuar aqui no nosso material e continuar falando um pouco sobre a sustentabilidade. Então, eu estava falando sobre o greenwashing. Recomendação para as empresas. O intuito da pesquisa e da classificação dos 7 pecados da rotulagem ambiental não é fazer com que apenas produtos verdes 100% ambientalmente corretos sejam lançados no mercado como ambientalmente preferíveis. O marketing ambiental é uma oportunidade de negócio e deve continuar sendo, e quando aplicado de maneira correta, é um importante catalisador para a sustentabilidade. O progresso ambiental acontecerá aos poucos e os consumidores deverão e irão recompor este progresso. Não existe um produto que seja 100% ambientalmente correto. Produtos ambientalmente preferíveis são os mais corretos, mas não 100%. Lançá-los como mais corretos é uma forma justa de marketing. Então, cuidado. Cuidado é justamente quando você vai ler os rótulos quanto a essa questão ali de verificar essas informações. Porque até mesmo um produto como pilha, vamos pensar que a pilha, se ela está ali demonstrando que ela é 100% ambientalmente, 100% sustentável, ali é mentira. Porque na produção, tem os produtos químicos, existe ali existe no modo da produção dessa pilha, dessa bateria, existe ali uma agressão ao meio ambiente. Mas como aquela empresa vai tratar isso, como ela vai agir, como ela vai até depois de o produto já estar com o cliente, já estar com a pessoa, como ela vai recuperar isso, como ela vai dar fim àquele lixo, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o greenwashing pode ser utilizado pelas empresas para ganhar o mercado. De acordo com o estudo, não o greenwashing, na utilização da sustentabilidade, não utilizar o greenwashing, ou seja, vamos utilizar a sustentabilidade, a empresa pode agir de forma sustentável para ganhar o mercado, uma boa publicidade. De acordo com o estudo anual Monitor de Responsabilidade Corporativa 2010, realizado pela Market Analysis, em relação à questão sobre quantos brasileiros premiam ou castigam empresas em função do seu comportamento diante da sociedade e o meio ambiente, nos últimos 4 anos, a proporção de brasileiros que premiam corporações por seu comportamento socialmente e ambientalmente mais responsáveis subiu de 12% para 22%. Isso lá em 2010, não deve ter crescido muito mais de lá para cá, tomara. Enquanto os que punem se manteve estável, variando dentro da margem de erro de 12% em 2008 para 10% em 2010. Isso vem legitimar a preocupação do consumidor com tais questões. Além disso, tal dado atenta à importância da comunicação do compromisso com a sustentabilidade por parte das empresas através do canal mais próximo do consumidor na hora da compra, ou seja, o próprio produto e a sua embalagem, uma vez que o consumo ético está crescendo. Então é justamente essa pesquisa um pouco antiga, 2010, mas de lá para cá deve ter crescido justamente essa consciência
de na hora de comprar, o produto que vai comprar, a empresa da qual aquele produto provém, ela deverá ter um pensamento sustentável. Você comprar algo, você olhar com bons olhos para um produto, justamente porque o modo como aquela empresa está agindo diante do mundo, ou seja, tentando transformar o mundo em algo melhor, isso é bom. Isso deve sempre ser visto como uma consciência para melhorar. Existem alguns caminhos práticos e de aplicação imediata que podem ajudar os fabricantes, varejistas e departamentos de marketing a evitar os pecados da rotulagem ambiental. Então, isso aqui é a visão quanto à empresa. O que ela deve fazer quanto àqueles 7 pecados capitais, o que ela deve fazer para não cair no erro. Primeiro, evitando o pecado do custo ambiental camuflado. Entenda bem todos os impactos ambientais do seu produto durante todo o ciclo de vida. Dê ênfase a atributos específicos, especialmente se seus consumidores se importam com tais atributos, mas não use tais atributos para distrair a atenção do consumidor em relação aos outros impactos. Não faça apelos sobre um impacto ou um benefício ambiental sem saber quais são os outros impactos por trás do produto e sem compartilhar essa informação com seus consumidores. Procure sempre melhorar a imagem ambiental do seu produto durante todo o ciclo de vida e encoraje seus consumidores a acreditarem e seguirem você nessa jornada. Então, até mesmo uma empresa reconhecer que o produto dela, aquele produto, a produção faz mal, agride a natureza, mas que ela está cada dia trabalhando para melhorar isso, deve ser visto como algo bom pelos clientes, pelo usuário final. Um exemplo quanto a isso é a mineradora Vale do Rio Doce. Se a gente for pensar, minerar, para retirar qualquer tipo de minério, que seja ouro, ferro, níquel, manganês, todos eles que essa empresa, a Vale do Rio Doce, faz, ela produz, ela minera, a mineração não tem como você minerar, ou seja, retirado, cavando, retirando do chão, não tem como você fazer isso sem agredir a natureza. A empresa, uma mineradora, dizer que ela é amiga da natureza, isso é muito complicado, é muito difícil. E uma prática que essa empresa, a Vale do Rio Doce, faz muito é de demonstrar que existe sim, na questão da mineração, existe a agressão ao meio ambiente, existe realmente ali uma prática ali de derrubada de árvore, tudo isso acontece. Mas quando ela propõe que ela causa esse dano, ela faz essa problemática existir, e ela diz que após aquela área minerada toda ter sido repassada, há um reflorestamento. Eles têm um projeto de reflorestar todas as áreas onde a mineradora acaba passando. E até mesmo na retirada desses produtos, como principalmente o manganês. O manganês, a retirada, eu já estive presente lá, eu estou falando isso porque eu já estive nessa mina de manganês lá no estado do Pará, dessa empresa aí. O manganês, quando ele é retirado, ele é muito utilizado para ração animal, ração bovina, é utilizada também em alguns produtos farmacêuticos, é utilizado também em baterias, tá? Na produção de baterias, muito utilizado no mundo. Então é um minério que é muito utilizado até mesmo, principalmente na questão sobre ração bovina. E aí, quando se retira esse minério, ele é muito nocivo à natureza. Então, se o minério de manganês ele entra em contato direto com as nascentes de rio, ali pode ter certeza que um rio todinho vai ser contaminado e todos os peixes, a vida que estiver ali vai ser agredida. Então, ela tenta sempre fazer a mineração desses produtos sem tentar ao máximo agredir. E quando existe qualquer tipo de agressão ali durante a mineração, ela tem a prática de reflorestar, de cuidar da natureza, de retornar ao status anterior. Além de, é claro, que eles também direto têm ali a comunicação, a proteção junto aos índios, as tribos indígenas que rodeiam ali no estado do Pará. Então é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, justamente desse ponto aí, da empresa perceber que ela causa um mal, ela tem ali causa um certo malefício ali para o meio ambiente, mas que ela está pronta, está decidida a
reparar esse erro. Evitando o pecado da falta de prova, entenda e confirme o embasamento científico por trás de cada apelo verde sustentável. Forneça informações a seus consumidores, de forma que possam tirar suas dúvidas através de uma simples leitura e ateste seu produto através de certificações de terceiros, cujos padrões e procedimentos estão disponíveis publicamente. Ou seja, é sempre mostrar as fontes, as provas. Não é simplesmente colocar no rótulo algo como essa empresa é amiga da natureza, essa empresa é uma empresa verde, mas tem que demonstrar isso. E normalmente, aí que é o ponto nosso da informática, normalmente isso vai estar de forma explícita no site da empresa. Então, o site da empresa tem que conseguir trazer essas informações. Evitando o pecado da incerteza. Utilize de uma linguagem que seja de fácil entendimento por seus consumidores e que seja verdadeira. Não utilize termos vagos como amigo do meio ambiente, sem fornecer explicações precisas do seu significado. Se vai utilizar esse termo vago, se vai utilizar esse jargão, se vai utilizar amigo do meio ambiente, é uma empresa verde, se vai utilizar disso, tem que explicar como ela é uma amiga da natureza, como ela é uma empresa vista como uma empresa verde. Então, isso depende justamente do segundo ponto que eu falei ali, das fontes. Evitando o pecado do culto aos falsos rótulos. Se o endosso por terceiros é importante, corra atrás deles, não o invente. Dê preferência a rótulos que sejam reconhecidos e que tratem de todo o ciclo de vida do produto, ou seja, no rótulo tem que estar ali descrito o passo a passo. Se está dizendo, se no rótulo tem a informação de que é utilizado um plástico biodegradável, não é simplesmente dizer, utilizamos o plástico biodegradável. Coloca a informação, conheça mais sobre a produção das embalagens dos nossos produtos. Aí essa informação vai estar toda detalhada ali numa página no site. A pessoa, se ela quiser essa informação a mais, quiser buscar a fonte, ele vai até lá, encontra qual é o tipo, produto químico, como é feito aquele plástico, quanto tempo ele fica na natureza. Não é dizer que ele é biodegradável, mas leva quanto tempo para sumir na natureza? Esse plástico, bem aí, se eu jogar ele, enterrar ele, quanto tempo ele fica ali? Porque a gente sabe, em aulas anteriores, eu já falei para vocês, que o plástico mesmo, do jeito que nós o conhecemos, ele dura, é a expectativa, ele durar uma média de 400 anos na natureza. E aí eu dei até os seguintes dados para você, eu falei assim que, olha, falei para vocês o seguinte, que o plástico foi criado há pouco mais de 100 anos. E é esperado que um plástico dure até 400 anos na natureza. Ou seja, o primeiro plástico criado pelo homem ainda está no mundo. Ele não foi destruído, ainda continua. Nada foi reparado pela natureza, nada foi destruído pela natureza de plástico, a questão do plástico. Então, o biodegradável, quanto tempo seria? Porque esses 400 anos é a expectativa. Se eu falar que o plástico da minha empresa é biodegradável, e quanto tempo ele fica na natureza? 200 anos. 200 anos é muita coisa. Então, isso tudo, essas informações, tem que estar ali explicando, tem que estar demonstrando, justamente para a gente não cair no pecado da irrelevância, que é a gente utilizar informações irrelevantes. Eu falar que o plástico das embalagens do meu produto é biodegradável, mas ele leva 200 anos. 200 anos é praticamente 3 gerações de uma família. Pelo menos 3 gerações de uma família. É muito tempo para o mundo. Então, o caso do pecado da irrelevância, não utilize o apelo, não contém CFC, algo como isso, a não ser que seja um ponto legítimo de diferenciação competitiva. Não faça alegações pró-ambientais que sejam compartilhadas por todos ou pela maioria dos seus concorrentes. Então não adianta eu falar uma coisa chovendo molhado. Não adianta eu falar algo que todo mundo já faz. É como o exemplo ao extremo que eu coloquei agora há pouco. A nossa fábrica não tem mão de obra infantil. É óbvio, mão de obra infantil é ilegal, não se pode ter isso. Então nenhuma fábrica vai ter. Aí você coloca essa informação no seu rótulo? De jeito nenhum. É chovendo molhado, né? Evitando o pecado do menos pior. Ajude o consumidor a encontrar o produto ideal para ele, baseado em suas necessidades e desejos. Não tente fazer com que o consumidor se sinta ambientalmente correto.
por uma escolha que seja perigosa ou desnecessária. Você mostrar que é menos pior. É o caso que houve até um tempo atrás, falando de greenwash, da empresa que produz esponja de aço, aquela esponja de aço para lavar, que ela, na sua propaganda, para tentar substituir aquela esponja de lavar louça, aquelas esponjazinhas amarelinhas, que duram muito mais tempo do que uma esponja de aço. A esponja de aço é praticamente, você lavou ali a louça e pronto, já pode jogar ela fora. Então eles estavam, em sua publicidade, eles estavam utilizando principalmente a questão de a esponja de aço ser naturalmente biodegradável. Quando você joga, ela enferruja e some ali no meio ambiente rapidão. Então isso foi uma boa prática. Eles perceberam que a vantagem deles sobre aquela outra esponja plástica, aquela amarelinha, era justamente a questão sobre o uso daquele produto no meio ambiente. Porque a outra, a amarelinha, ela é um plástico e ela vai durar pelo menos aqueles 400 anos. E o que a empresa das esponjinhas amarelas tem que fazer? Tem que começar a produzir essas esponjas, mas com plástico biodegradável. Aí que está a grande luta aí. E quem percebe isso, quem percebe esse tipo de publicidade e procura esse tipo de conhecimento, só tende a melhorar o mundo. Evitando o pecado da mentira. Sempre diga a verdade. Natural, gente. Num rótulo, para a empresa, em um rótulo, a gente tem que estar sempre de olho quanto a isso. Se ali tem mentira, se ali tem falácias. E a empresa tem que escapar disso, tem que fugir desse tipo de publicidade. No rótulo tem que ter, na publicidade tem que ter sempre a veracidade. Para ganhar credibilidade, o estudo monitor de responsabilidade social corporativa da Market Analysis mostra que apenas metade da população brasileira acredita que a comunicação das empresas é honesta e transparente, o que demonstra que a outra metade da população ainda tem dúvidas sobre o conteúdo divulgado pelas empresas. Além disso, quase 1 em cada 4 processos instaurados pelo CONAR, o Conselho de Autorregulação Publicitária, tem a ver com declarações inadequadas ou não fundamentadas sobre a qualidade socioambiental de produtos e serviços. Então, daí a gente já vê essa preocupação através de um órgão de regulação. Essa desconfiança, aliada ao uso do greenwashing por parte de várias empresas, não apenas coloca em risco a reputação de quem faz as alegações sustentáveis não comprovadas, mas acaba prejudicando o conjunto de empresas genuinamente comprometidas com a responsabilidade ambiental, uma vez que o potencial de contágio de ceticismo sobre o universo corporativo é grande, rápido, extremamente difícil e caro de se reverter. Por isso, evitar o greenwashing não significa esperar um produto perfeito, mas sim que a honestidade, a transparência e uma base científica sólida são fundamentais. Isso significa que evitar os 7 pecados da rotulagem ambiental. Então, necessariamente, não precisa esconder o produto, ele não faz bem à natureza, mas você, a empresa, está tentando ao máximo ali diminuir esses riscos, esses maltratos à natureza, ao meio ambiente. E aí a sustentabilidade, vamos falar um pouco mais sobre ela. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, sustentabilidade é isso, a gente perceber que nós, seres humanos, vivemos no planeta, e nesse planeta é a nossa casa. E pensar que os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações vão continuar aqui, vão precisar desse local. Então, é pensar, utilizar os recursos pensando nas próximas gerações. Como utilizar tais recursos, pensando como será o futuro. Uma grande preocupação sobre a sustentabilidade é a questão sobre os combustíveis fósseis. Já é dito que até o ano de 2040, os combustíveis fósseis é para acabar. A gente vê que hoje em dia o mercado ainda é muito
fala sobre o preço da gasolina, diesel, é muito ainda voraz quanto a isso, mas essa matéria-prima é para sumir com o tempo. Então, no máximo, em 20 anos, é para ter sumido completamente isso. Então, a gente tem que começar a pensar justamente o que vai acontecer com o mundo quando não tiver mais os combustíveis fósseis. Qual será a substituição? O que as empresas devem fazer? As empresas, principalmente, que a empresa não pensa não pensa no tempo vital dela como sendo só de 1, 2 anos, mas ela pensa em ser eterna ali. Basta ver grandes empresas como a IBM, que está aí há mais de 100 anos. Então, eles pensam as atitudes, as tomadas de decisões que eles têm para anos e anos. Então, eles já começam a pensar isso. A indústria, como a indústria automobilística, eles já começam a pensar isso para o futuro. Atualmente, os consumidores estão cada vez mais exigentes, procurando, inclusive, por produtos de empresas que pratiquem o tripé da sustentabilidade. Nesse sentido, o tripé da sustentabilidade é um conjunto de práticas adotadas por empresas que visam não só o lucro, mas também possuem responsabilidade social e ambiental. Esses pilares são adotados até mesmo por empresas de capital aberto na Bolsa de Valores. O tripé da sustentabilidade é um conceito que engloba os resultados de uma organização considerando três pilares, o social, o ambiental e o financeiro, falado aqui no comecinho da nossa aula. Agora vamos entrar mais no tripé bottom line, ou seja, o tripé da sustentabilidade. Ele visa não somente os resultados de uma organização, mas também o impacto que ela causa no meio ambiente e na comunidade no qual está inserida. Assim, esse é um tema que já vem sendo debatido há algum tempo, até mesmo pela complexidade que ele representa no mundo. De acordo com o conceito de tripé da sustentabilidade, uma empresa precisa ser conduzida visando a parte econômica, seus impactos ambientais, econômico, ambiental, e como ela se relaciona com os seus colaboradores, ou seja, vendo aqui a questão do social, como ela age diante de nós. Para aplicar o tripé bottom line, a empresa precisa, portanto, ir muito além de que somente visar o lucro financeiro da organização, mas também outros pilares. Tem que entender o seguinte, se a empresa ela não pensar que a questão a questão meio ambiente, a questão quanto ao tratamento com o meio ambiente, e ela não levar em conta isso, os colaboradores vão acabar saindo dessa empresa. E isso vai afetar justamente a questão financeira. Então, os três, não é à toa que o nome é justamente isso, as três bases, é o tripé, eles têm que agir de forma conjunta. Assim, esse conceito avalia todo o impacto social e ambiental de uma organização, tanto dentro da empresa quanto as externalidades. O grande idealizador desse conceito foi John Elkton e lançou um artigo chamado The Triple Bottom Line, What's It and How Does It Work? Cabe ressaltar que, neste artigo, ele falou que os resultados da empresa deveriam estar amparados pelos três pilares. Bora ver os três pilares. A gente tem aqui, nesse artigo, dito como peoples, as pessoas, o planeta, o planet, e o profit, que é o lucro. Então, esse é justamente os três pontos principais ali. Assim sendo, os três pilares do tripé da sustentabilidade são a questão social, ou seja, as pessoas, o ambiental, a visão como um todo, o planeta, e o lucro, que é a questão financeira. Os três têm que agir de forma conjunta. Eu não posso pensar, focalizar só um, e não posso esquecer nenhum deles. Eles têm que agir de forma conjunta para que a empresa possa ser considerada sustentável e ela consiga seguir adiante. Portanto, todas as ações da empresa precisam estar amparadas pelos três pilares da sustentabilidade, cabendo aos consumidores exigir esse comprometimento. Em resumo, o tratamento dos colaboradores precisa ser humanizado e a responsabilidade social e ambiental precisam ser cumprida pela organização. O social, vamos a cada um deles. O social, esse é o pilar que trata sobre a sustentabilidade social, ou seja, como a empresa impacta o contexto que está inserida. Existem duas formas de avaliar esse impacto social de uma organização, internamente e externamente. É preciso ter o compromisso com a comunidade
e com os colaboradores internamente. A empresa precisa ser flexível, remunerar justamente sua equipe, oferecer benefícios, gerar inclusão e diversidade e dar suporte a todos. Então, essa visão interna quanto à empresa é justamente o meio ambiente, como os colaboradores agem dentro da empresa, como eles são vistos, como eles são até remunerados. E isso faz com que tenha-se até mesmo aquela política de vestir a camisa da empresa. De forma externamente, ela precisa ajudar a comunidade ao seu redor, mostrando apoio ao bem-estar social de todos por meio de cultura, educação, lazer e etc. É como a aparência, como a sociedade verá essa empresa. E aí é justamente até a questão do marketing, como ela age desse modo. Então, por isso que vocês veem, normalmente, empresas como o Grupo Claudino, aqui dentro do nosso Piauí, vez e outra, eles fazem eventos culturais, tratam ali, ajudam uma escola e outra, fazem eventos de lazer, aí tem aquele grande aniversário, tem sorteio e tudo mais, não somente para quem está ali na loja, quem se utiliza daquela loja, mas para toda a comunidade. Ao fazer isso, essa empresa ou esse grupo acaba sendo reconhecido, acaba sendo visto como algo de bom dentro daquele grupo social, acaba sendo aceito. Então, isso muda-se a imagem dessa empresa para a sociedade. A ambiental, o tripé é a base ambiental. A sustentabilidade ambiental diz respeito ao impacto que a empresa causa no meio ambiente. Portanto, o foco desse pilar é manter práticas de produção mais adequadas, com o descarte correto de matéria-prima e controle na emissão de poluentes. Dessa forma, quanto mais adequadas forem as práticas da produção e quanto menos impactos elas exercerem sobre o meio ambiente, mais sustentável a empresa é. Então, essa questão ambiental, ela focaliza muito naquele quesito que eu falei agora há pouco. Gosto de colocar sempre o exemplo do uso de pneus. Quando você utiliza, você comprou aquele pneu para o seu carro, e aí chegou no final da vida desse pneu, quando você vai fazer a troca, se a empresa recebe os pneus antigos e você sabe que o uso deles não vai ser na poluição, ele não vai ser só jogado, não vai ser de lixo, vai ser transformado até mesmo só no lixo ali na sua cidade, mas sim ele pode ser reciclado e transformado até em algo diferente, você se sente mais ligado àquela empresa. Na questão sobre baterias, que eu gosto de colocar também, que quando você compra uma bateria, uma pilha, termina a carga dela, você pode devolver ali e aquela empresa, porque para nós fazer a reciclagem de uma simples pilha é muito difícil, mas a empresa tem processo, que passa por processos químicos. Então você saber que aquela empresa vai fazer isso, porque uma simples bateria jogada na natureza, indo até um veio de nascente de um rio, ela pode poluir um rio inteiro, ela pode acabar matando aquele rio, a vida naquele rio. Uma simples pilha, uma simples bateria. Então, a empresa tem a preocupação de pegar esses itens, pegar esses produtos e levar de volta, dando o fim necessário a ele, até reciclando, isso causa essa boa imagem para a empresa. O financeiro, se a gente falou do social e do meio ambiente, isso acaba, se os dois estão em sintonia e sendo bem tratados, acaba ligando ao financeiro. A sustentabilidade econômica diz respeito como a empresa cuida do seu patrimônio, ou seja, como ela reinveste em novos equipamentos e ferramentas que garantam mais eficiência e rentabilidade. Além disso, a própria transparência em relação à divulgação dos resultados, o comprometimento com os acionistas também fazem parte da sustentabilidade econômica. Dessa forma, a empresa precisa se comprometer em demonstrar os seus resultados de maneira adequada, seguindo todas as normas. Então, a empresa, quando ela mostra que ela está reinvestindo, ela está se melhorando, está se modernizando, isso é bom para os acionistas, ou seja, os colaboradores internos, é a visão interna da empresa, e até mesmo de forma externa. Quando você percebe que aquela empresa melhorou, quando ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está seguindo as novas tendências, aí você se sente mais próximo a ela, você se sente mais
a ponto de utilizar os produtos daquela empresa. O tripé da sustentabilidade também é importante quando o assunto é investimentos, principalmente aqueles que são negociados na Bolsa de Valores. Afinal, os investidores estão cada vez mais exigentes na hora de investir, buscando companhias que aderem a alguns princípios, como o da sustentabilidade. Nesse sentido, diversas empresas já aplicam alguns pilares do tripé da sustentabilidade através do ESG, Ambiente, Social e Governança Corporativa. A gente vê a valorização até de empresas dentro do mercado de ações, as bolsas de valores, justamente por ter essa visão social, essa visão de meio ambiente, essa visão financeira, essa visão total, geral aí da sustentabilidade. Assim, a tendência do mercado no longo prazo são companhias mais responsáveis ambientalmente e socialmente. Desse modo, já existem investimentos alinhados a esses pilares, como ações e fundos de investimentos. Foi possível entender o que é tripé da sustentabilidade? Então, gente, deixe o seu comentário aí até no nosso chat aí. Manda aí uma mensagenzinha para nós. E aí chegou o momento da gente agora fazer a conexão. Essa conexão do agronegócio, entender um pouquinho do agronegócio. Vamos voltar aos conceitos do agronegócio já falado aqui e ver se o agronegócio ele também age com o tripé da sustentabilidade. Vamos ver se ele está focalizado com isso. O agronegócio no nível local, regional e nacional. Primeiro vamos entender um pouquinho como funciona o agronegócio e suas divisões. Divisão tradicional das atividades econômicas. As atividades econômicas em qualquer país são tradicionalmente divididas em setor primário, setor secundário e setor terciário. Normalmente é isso dentro de qualquer país. Sendo que o setor primário engloba as atividades produtoras de bens in natura ou pouco processados e que utilizam em grande quantidade os fatores terra e trabalho. Neste setor se encontram originalmente a agropecuária, a mineração, por exemplo. A gente percebe que o setor primário ainda é o forte aqui dentro do nosso Brasil. Quando se fala de grandes mineradoras, grandes pastos, a gente vê que o setor primário aqui, principalmente exportação, é muito visto aqui. Tanto que nos últimos tempos se fala muito que o Brasil é visto como um grande pasto. Ele alimenta, uma média aí tirada, alimenta o alimento do mundo, o alimento produzido no mundo, 20% normalmente é aqui do Brasil. 20% de todo o alimento produzido no mundo vem aqui do Brasil. Então o Brasil aqui é visto como um forte mesmo no setor primário. O setor secundário refere-se às atividades que reprocessam ou combinam os produtos primários da economia, elaborando novos produtos. No setor secundário, há grande uso do fator capital. Aqui a gente pode ver que no setor primário, eu falei ali mineração, a gente vê que é a retirada de produtos, como eu falei agora há pouco, manganês, o ferro, níquel, cobre, ele é retirado in natura, e aí que está uma problemática de alguns países, que é justamente uma das nossas. A gente não tem ali na mineração a questão do uso das siderúrgicas aqui tão fortes assim. Então, por diversas vezes, o minério que é retirado, vamos pensar no ferro. O ferro que é retirado aqui, ele vai para o exterior, lá ele é transformado no aço, e por diversas vezes esse aço lá se transforma em carros, ou até vem o aço para cá, que é onde nossas fábricas aqui produzem carros. Ou seja, muito dos carros, muito dos maquinários que a gente tem aqui dentro do Brasil, que tem ali mostrando que aquele carro foi produzido em outro país, veio do Japão, veio de outro país, por diversas vezes o minério nasceu, o minério provém aqui no nosso Brasil. Só que a gente não fez a transição. É interessante, no crescimento de um país, ele conseguir fazer com que o setor secundário evolua, para que ele pare de necessitar de trabalhos, de terceirizar esse trabalho, de levar para externo, levar esse minério, levar tudo isso para fora para haver essa transição. É o caso do manganês. A grande parte do nosso manganês aqui vai todo para o exterior, para a indústria farmacêutica, vai muito para fora. Até a questão do uso dentro da agropecuária, o minério do manganês que sai daqui,
ele passa por esse benefício, ou seja, ele passa por essa transformação, e aí muitas vezes retorna para nós aqui, até mesmo dessa forma de ração. Setor terciário refere-se ao conjunto de atividades que prestam serviço. E aí tem também o setor terciário aqui, vou falar um pouco mais sobre ele também. Modificações dessa classificação. Ao longo do tempo, essa classificação sofreu no mínimo 2 modificações. A primeira delas foi a transferência da produção de minérios do setor primário para o setor secundário. Por quê? Porque aí é que eu falei, justamente o setor secundário seria a melhoria desse minério retirado para um produto melhor, como o caso do ferro sendo beneficiado e transformado ali no aço. Considerando a produção de minerais, é atualmente uma indústria com grande uso no fator capital. A segunda é a transformação, foi o reconhecimento de que as atividades antes classificadas como pertencentes a setores primários, secundários ou terciários, mantêm fortes relações de dependências entre elas, as quais permitem um novo reagrupamento de atividades. Então, foi refeito um estudo entre essas 3 categorias para ver justamente a transição. A gente vê a questão da mineração, que ela começa em um setor e vai passando para outro setor. Então, essa transformação, ao beneficiar, ao melhorar um produto, ao transformar a matéria-prima bruta, ser transformada em algo a mais, um remédio, algo diferente. Agronegócio é uma unidade agregativa. Não é, do ponto de vista da teoria econômica, similar às categorias firmas, indústria e mercados, por exemplo. Por isso, pode-se dizer que se tem teoria econômica aplicada à análise do agronegócio. Definições de agricultura e agronegócio. Então, vamos definir aqui o que seria justamente a agricultura e a agropecuária, levando ao todo aí o nosso agronegócio. A agricultura e a agropecuária são termos que têm sido utilizados tradicionalmente como símbolos na economia brasileira. Esses termos se referem ao setor produtivo baseado na atividade rural, que tem na terra um fator de produção essencial. No entanto, o dicionário Aurélio dá definições diferentes para esses termos. Define-se a agricultura como sendo a arte de cultivar os campos, cultivo da terra, lavoura e cultura. Conjunto de operações que transformam o solo natural para a produção de vegetais úteis ao homem, enquanto a agropecuária é definida como sendo teoria e prática da agricultura e da pecuária nas suas relações mútuas. Neste sentido, a agricultura deveria se referir apenas à produção vegetal e a agropecuária ao conjunto de produções vegetal e animal. O uso cotidiano desses termos. A falta de consenso no uso desses termos, agricultura e agropecuária, tem se diminuído em nível de governo federal nos últimos anos. A partir da década de 70, o IBGE tem feito o censo agropecuário e antes disso era o censo agrícola. Nos anos 2000 tem-se o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e nos anos 70 era apenas o Ministério da Agricultura. Entidades como o CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, mantêm a sigla, mas mudam o nome, pois anteriormente era chamado de Confederação Nacional da Agricultura. Então a gente vê que até o nome dessas entidades acaba mudando, de ministérios, acaba mudando justamente com o reconhecimento de que a agricultura e a agropecuária, elas juntas, elas formam justamente a questão do agronegócio. No entanto, o uso dos 2 termos, agricultura e agropecuária, como sinônimos, ainda é bastante normal no meio acadêmico. Veja o nome da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a qual, em sua origem, dedicar-se ao ensino de agropecuária, e não apenas agricultura, mas ela tem em si o nome Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. A gente percebe justamente isso. Ela tem em si essa questão do uso do nome. A presente aula prefere-se o uso nessa nossa aula, preferimos o uso do termo agropecuária
para denominar o grupo de atividades que usam a terra como fator de produção, seja para o plantio de culturas, para a criação de animais, o plantio de florestas e a aquicultura. A agricultura passa a ser um subsetor da agropecuária e a pecuária é outro subsetor da agropecuária, porque é importante distinguir a agricultura de pecuária. Ambas podem ter desempenhos diferentes e sofrer impactos distintos das políticas econômicas. Então é bom distinguir, entender isso como um todo. Entender que a agropecuária, entender como a agropecuária é o todo. Ela seria justamente através dela que se gera a pecuária e a agricultura. Através dela que temos esses dois subsetores. E aí a gente tem que definir o que é, nessa agropecuária, o agronegócio. O termo agronegócio é a tradução do termo agribusiness e se refere ao conjunto de atividades realizadas pela agropecuária e pelos setores ou segmentos que lhe fornecem insumos, industrializam ou distribuem os produtos agropecuários e agroindustriais. O agronegócio é uma agregação de atividades divididas em, no mínimo, 4 segmentos. Então, a gente tem que entender o seguinte: quando se fala muito do agronegócio, a gente vê na publicidade a busca pelo agronegócio, a gente tem que entender logo de cara que o agronegócio ele está ali na sua divisão, vai para a agricultura e para a pecuária. Então, tem a criação de animais, bovinos, suínos, caprinos, tem o plantio de várias culturas, soja, milho, tudo isso. E eles, normalmente, eles têm ali grandes áreas que eles estão fazendo parte. O que a gente tem que entender é que quando eu falei sobre a sustentabilidade, ou seja, empresas que se utilizam-se do meio ambiente, o tripé da sustentabilidade, eles têm que pensar no meio ambiente. Mas como pensar em meio ambiente se algo como um grande pasto para a criação de bois, criação de caprinos, eu preciso ali desmatar. É a questão do uso das chamadas ilhas de florestas. Então, a gente já começa a ver, até mesmo lá dentro da Amazônia, a utilização de certas ilhas de floresta. Não é preciso derrubar todas as árvores. Pode deixar ali árvores onde faz a conexão entre matas. Pode ser, não é necessário derrubar tudo, toda e qualquer árvore, deixar o pasto ali limpo, porque isso faz com que o próprio pasto enfraqueça. Isso já foi em estudo demonstrado que a retirada total da floresta, de todo o ambiente que tem ali, acaba fazendo com que aquele pasto ele dure só por um período. Aquele gado vai estar ali sendo criado e aí depois desse período acaba se encerra ali. Outro ponto também que a gente pode perceber, principalmente na questão da agricultura, e é voltado principalmente na agricultura familiar, no nosso tempo agora, nesse momento que a gente está passando pelo BR-Obró, que são as queimadas. Normalmente as famílias vão ali fazer um novo plantio, vai lá e faz uma queimada, um acero e faz uma queimada ali. E isso agride não somente ao redor, a natureza ao redor, mas o próprio solo. Aquele solo fica pobre. Então é algo que vem, o agronegócio vem trazendo esse conhecimento junto, que queimada é errado. Não simplesmente porque queima a natureza, porque esse fogo pode chegar até nós, que esse fogo pode ficar descontrolado, mas que ao queimar ali aquele acero, ao queimar aquela mata, ao queimar aquele matagal, o chão que está ali, o solo que está ali, ele acaba ficando infértil. E nessa infertilidade, novas plantas, novas culturas ali vai ter que passar por um processo de fertilização, que normalmente quem faz essa queimada é uma pessoa, é um pequeno produtor que não tem a condição de fazer essa fertilização, não tem maquinários para fazer essa fertilização ali, essa valorização ali de minérios ali naquele solo. Ele não tem essa condição de fazer isso. Então, algo que o agronegócio tenta trazer junto até o pequeno agricultor é justamente essa questão da queimada, não fazer a queimada, porque a queimada ela só é ruim. É melhor, muito melhor aquele acero todo ser separado e aquilo dali acaba se transformando em algo que vai ser vai fazer parte justamente
para revitalizar aquele solo no futuro. Então, a gente tem que pensar até mesmo nessa questão aí, quando se fala do agronegócio, da sustentabilidade, junto à sustentabilidade, o meio ambiente trazer essa prática educacional ao pequeno agricultor. Porque o pequeno agricultor, ele é necessário até mesmo ao grande pecuário, porque ele precisa alimentar o gado dele, e ele acaba necessitando desse pequeno agricultor nesses pontos aí. O esquema do agronegócio. A gente entende que existem 4 segmentos dentro do agronegócio. O primeiro deles, ofertantes de insumos para a agropecuária. É o primeiro segmento. Esses ofertantes é justamente o ponto que eu falei agora há pouco. Por isso que existe essa educação de o pequeno agricultor, ele ter ali, o pequeno agricultor, ele produzir sem fazer queimada, porque senão ele vai conseguir só uma colheita. Ele vai conseguir só um momento ali, produzir somente a ração por um ano só. Porque ele vai precisar valorizar aquele minério e ele não vai ter dinheiro para fazer isso. Então a melhor forma é manter de forma eficiente, fazer o acero, retirar ali, não queimar e aí fazer o plantio. Mudar a cultura de tempo a tempo. Um ano planta milho, na outra mandioca e assim por diante. Ao ter essa educação, ele consegue criar ali insumos que vai auxiliar as grandes fábricas, as grandes empresas da agropecuária. Então, ele vai alimentar esse rebanho. O segundo segmento é a agropecuária em si. Então, nós precisamos do pequeno, o ofertante de insumos, esse pequeno agricultor, para que ele possa ofertar ali o alimento que vai ser utilizado justamente na agropecuária. Após isso, a agropecuária ela vai estar conectada ao terceiro segmento, que é a agroindústria. A agroindústria é justamente o produto, o gado, o leite, todo esse produto ali que é gerado dentro da agropecuária acaba criando ali os grandes frigoríficos dentro da agroindústria. E, por fim, ali o quarto segmento, que é a questão da distribuição. A distribuição ela está mais próxima a nós. Seriam os supermercados, os grandes supermercados, os grandes ceasas na nossa cidade ali, onde até mesmo o pequeno agricultor que está ali dentro do primeiro segmento, conectado ao segundo segmento, ele pode levar seu produto direto ao quarto segmento, o último segmento, ou seja, o ceasa seria você diminuir esse caminho, você criar um atalho, e com isso, até por essa motivação, que quando você vai ver os valores ali de produtos dentro do ceasa, que você compra direto do pequeno agricultor, você percebe que o valor é bem menor. Ofertantes de insumos para a agropecuária. O segmento 1 é chamado por certos autores de atividades antes da porteira e também de indústria para a agricultura. Neste segmento, encontram-se indústrias produtoras de insumos para a agropecuária, de sementes, defensivos, corretivos, fertilizantes, medicamentos e maquinário, bem como os escritórios de planejamento e assessoria agronômica e florestal e laboratoriais de análise de solos, criações de cortesias, entre outros. Exemplos de empresas de segmentos, tem a Bayer, a Syngenta, a John Deere, tem diversas aí que a gente já falou em aulas anteriores. Vamos só ver algumas fotos aqui desses segmentos para a gente entender melhor. Primeiro segmento ali, no agronegócio, fábrica de fertilizantes, laboratórios, fazem parte ali, fábricas de rações, fazem parte do primeiro segmento aí dentro do agronegócio. No segundo segmento, a gente vê a pecuária, tá aí a pecuária, a lavoura, tudo isso faz parte do segundo segmento ali dentro do agronegócio. A gente vê o terceiro segmento, que seria justamente dentro do agronegócio, a agroindústria, que é isso, vocês percebem aí, tem uma fábrica de sucos, frigorífico de aves, dentre outros aí. E aí é o nosso terceiro. Até a questão do leite também entra nessa parte aí, do terceiro segmento. E por fim, aquele que eu disse que estaria mais próximo a nós, é a questão sobre a distribuição. A distribuição, supermercados ou até mesmo exportação para o exterior. Ela está ligada ao agronegócio ali estando no seu quarto nível.
Cadeia produtiva da soja no Brasil. A gente vê ali o primeiro segmento. Isso aqui é só um exemplo dos 4 segmentos. E aí eu seguindo justamente a soja como esse segmento. Primeiro segmento, nós temos ali os maquinários, os equipamentos, e é justamente dali que vai ser gerado ali as primeiras plantações, a semente, os defensivos fertilizantes. Segundo segmento, a produção em si, produção de soja em grão. Aí é onde vem a questão do balcão ali do agricultor, do grande agricultor, levando até a cooperativas ou cerealistas. Terceira parte é o que a gente chama de o esmagamento, que é justamente transformando ali essa soja em óleo ou até mesmo em farelo para as rações. E aí, por fim, o nosso quarto segmento, o último segmento aqui, nossa distribuição, que é justamente os supermercados, onde você, após toda essa soja passar por esses 3 segmentos iniciais, chega até nós através de derivados ou o óleo, chega até nós desse modo. E aí a gente acaba consumindo isso. Importância da agropecuária e do agronegócio na economia brasileira. Inicialmente faz necessário questionar sobre como se pode medir o nível de atividade em uma economia. A partir disso, pode-se determinar a importância da agropecuária e dos demais setores na economia brasileira, bem como a importância do agronegócio na economia brasileira. Medidas de atividade econômica. Tomando a economia brasileira atual, percebe-se que se produz uma série de bens e serviços que são mensurados em unidades físicas diferentes. Faz sentido somar os bens e serviços por meio de suas unidades físicas? É possível somar unidades de automóveis com quilos de arroz? Então, são produtos diferentes. A gente percebe o seguinte, que são produtos diferentes que seguem esses segmentos, que tem dentro dos segmentos, dentro desse agro. Mas a gente consegue mensurar isso, eu mensuro algo como quilo de arroz, eu posso chamar isso a um nível como a unidade de automóvel? Mesmo considerando produtos medidos na mesma unidade física, faz sentido somar unidades de carros com números de cortes de cabelos? Então, eu não posso dizer que tantos carros vendidos ou tantos cortes de cabelos, que é o quarto segmento, que é serviços. Então, tem como eu mensurar os dois desse modo? Então, por esse motivo, isso nos leva a que a gente precisa realmente dividir serviços, tem que ter um segmento. Eu não posso dizer que esse setor está melhor, esse setor está ali nesse momento no Brasil, o setor de serviços ele está melhor, eu não posso isso comparando com outros setores, como no caso na venda de carros. Porém, os bens e serviços elaborados na economia podem ser classificados em finais e intermediários. Essa distinção leva a 2 conceitos distintos de medidas de atividades econômicas. Então, a gente percebe aí que existem atividades diferentes dentro do mesmo segmento. Então, a gente tem que sempre perceber o seguinte, existem produtos, a gente tem que ver desde a matéria-prima, essa transformação, e cada passo, como no exemplo anterior ali que a gente viu, vou voltar aqui, no exemplo aqui da soja, que a gente vê que inicia-se tudo com a semente, ou seja, a produção inicial, o preparo da semente, ao empacotamento no segundo momento, ou seja, o grão, eu vendo ali a saca de soja bruta, a chegada, seja por forma de cooperativa ou cerealista, até nós na indústria, por esmagamento para transformada de óleo ou outro tipo de produto, até chegar ao produtor ou indo para o produto externo, indo para o exterior e chegando até nós através do quarto segmento. Ou seja, isso aqui só foi na soja, mas existem diversos produtos e a gente tem que entender que o mesmo produto ele pode estar em segmentos diferentes naquele momento, dentro do todo. Então, quando você olha para a soja lá no campo, você está passando ali de carro perto de uma plantação de soja, ela pode estar ali no primeiro segmento. Quando você chega ao supermercado e vê o óleo de soja, estamos falando do quarto segmento, mas é o mesmo produto, a mesma soja. Bens e serviços finais versus bens e serviços intermediários. Bens e serviços finais são aqueles consumidos diretamente pelas famílias ou exportados.
Bens e serviços intermediários são aqueles utilizados na produção de outros bens e serviços, que podem ser finais ou intermediários, como é o caso da soja que eu falei agora há pouco. Eu posso exportar o grão, fazer um plantio, exportar o grão diretamente para o exterior e lá ele ser transformado em óleo, ração, seja o que for, ou eu posso transformar aqui dentro do nosso Brasil mesmo, isso passando para um outro segmento, o esmagamento, né? Dentro do esmagamento, eu posso fazer com que essa soja se transforme em óleo e seja exportada como óleo de soja para o exterior, ou até mesmo ficando aqui dentro do Brasil, no quarto segmento, a distribuição. Então, eu posso utilizar de um modo ou outro. Considere o seguinte exemplo: eu tenho ali o trigo, valendo algo como $5, aí ele passar por um processamento, ele se torna na farinha de trigo, que seria vendida a mesma quantidade por $8. E transformado em um alimento, como um bolo, algo desse tipo, chegaria a $10. Ou seja, a gente percebe que tem essa evolução do mesmo produto. Ele teve essa evolução, fez parte de segmentos diferentes e tem valores diferentes. Então, ele deve ser medido em segmentos diferentes, em momentos diferentes e deverá ser medido dentro daquele segmento a sua valorização ali naquele momento. Turminha, vamos lembrar aqui, só aproveitar aqui nossa finalização de aula, só para lembrar vocês que a aula de amanhã de projetos, essa nossa aula findando hoje, a aula de amanhã de projetos é o momento que eu vou trazer para vocês aqui um pouco, algum projeto de algum aluno que tenha enviado para mim. Vou pedindo aqui, quem tiver ainda, passei o e-mail para vocês, rildo@us.br. Mandem foto aí da escola, mandem foto de vocês produzindo. Eu quero mostrar que vocês realmente fizeram alguma coisa aí, entregaram para o professor. Quero ver mais a parte de vocês. Vocês direto estão vendo aqui, me vendo aqui diante de vocês nessa telinha, mas eu não sei, eu não vejo o rostinho de vocês. Então eu gostaria que vocês mandassem, manda meu e-mail. Eu já tenho uma apresentação ali já com alguns trabalhos, já tem algumas coisas, mas se você tiver alguma coisa interessante, uma foto da turma toda, manda aí, eu vou inserir isso na nossa aula de amanhã, que é a aula que vai ser praticamente a entrega do nosso projeto. Você aí talvez já tenha entregue para o seu professor mediador, é para ele que você vai entregar esse projeto, hein, gente? Você entrega para o teu professor mediador e ele que vai avaliar a qualidade aí, se seu projeto está feito aí, se a sua pesquisa foi bem feita. E esse projeto que você está entregando aí para o seu professor mediador, ele talvez já tenha recebido, talvez vai receber até amanhã, não sei, mas a aula de amanhã eu vou utilizar justamente para falar um pouco mais sobre esse projeto, vou utilizar parte da aula também para mostrar como esse projeto tem que seguir, quais são as regras na boa escrita de um projeto, na boa escrita de um artigo, como você deve utilizar da linguagem do nosso português dentro desses projetos. E vou trazer o exemplo de projetos aí de vocês mesmos, de algum aluno e outro que enviou para mim durante a semana. Então eu aguardo vocês nessa aula de amanhã que vai ser muito divertida, tá? Então até amanhã, até mais.